Agradecemos a presença e a palestra do senhor Rômulo Ribeiro. Acho que fica claro que o debate moradia, transporte e emprego tem que ser um debate integrado dessas três questões juntas. Não há como se separar essas questões. Eu vou abrir agora para o debate dos participantes. A gente já tem alguns inscritos. São eles Gunther Kohlsdorf, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Salviano Guimarães, da Codeplan, e Sérgio Sampaio, da CAESB. Eu abro o debate com a palavra ao senhor Gunther Kohlsdorf, que é professor, arquiteto e urbanista da UNB, também conselheiro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e tem estudos relativos a uma proposta de área metropolitana para Brasília. Então, com a palavra, nosso participante. Bom dia, já é boa tarde, bom dia, boa tarde. Meu nome é Gunther, eu sou arquiteto urbanista, portanto, vou puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado. Quer dizer, nessas participações de conselhos, tal como foi citado, sempre fiquei com uma preocupação com relação à territorialidade ou espacialidade dessas propostas. Não é? Quer dizer, a gente trabalha com esqueminha de que uma certa realidade é uma unidade, uma síntese entre espaço e sociedade, e que, portanto, digamos, políticas, especulações sociais e econômicas, elas devem ter uma base territorial. Não existe desenvolvimento social e econômico espacial, assim como não existe desenvolvimento espacial ou territorial asocial ou econômico, não social ou não econômico. Então, basicamente, quando se fala em perspectivas para o desenvolvimento da área metropolitana de Brasília, é uma brincadeira que eu faço, não é? Mas eu gostaria de mudar, digamos, para perspectivas para desenvolvimento também territorial, não é? Da área metropolitana de Brasília. E, nesse sentido, a gente vem desenvolvendo desde o início do ano, inclusive junto, é uma equipe, não é? No escritório no qual eu trabalho, uma série de propostas de organizar territorialmente a área metropolitana de Brasília. Quer dizer, inclusive, particularmente, com o equacionamento territorial dessa famosa dicotomia que nos vem martirizando, pelo menos a mim pessoalmente, desde que cheguei em Brasília, que é a famosa dicotomia entre preservacionistas, plano piloto de Brasília, como símbolo da nação, representando a nação, com o hino à bandeira, e vertentes desenvolvimentistas, não é? Inclusive vinculadas às forças produtivas, que a gente conhece por aí, não é? Que visam cumprir com outro objetivo da implementação de Brasília aqui, que é o desenvolvimento econômico do Centro-Oeste. Eu acredito, inclusive, independentemente de todas as críticas, que o plano piloto está sendo preservado. Não são os carros em cima da grama, nem esse tipo de coisas que mudam, digamos, o conceito da preservação, mas eu não acredito que o plano piloto esteja cumprindo com outros, de ser polo de desenvolvimento econômico da região. Inclusive porque ele está saturado. Todo mundo sabe, inclusive foi colocado aqui, não existe a possibilidade de ampliar o espaço do plano piloto de Brasília. Não existe. Independentemente das possíveis críticas ao IFAM, esse tipo de coisas, não é? Não existe essa possibilidade. Inclusive, é até bom, desde que a gente ofereça oportunidade noutra área. Não pode ser dentro daquele perímetro da EPCT, de F001,
não é? Em função, quem acompanhou, inclusive, a produção da Luz, quem acompanhou a produção do PPCUP, quem conhece a resolução 68 de FAM, esse tipo de coisa, eu acho que é dar murro em ponta de faca, tentar, e isso é cobrado, inclusive, do governo, o adensamento, a verticalização e a compactação urbana. Não existe nessa área, não existe isso. Então vamos procurar onde que isso poderá existir. E a partir, digamos, de toda uma série de especulações, lamentavelmente, eu não tenho oportunidade de mostrar imagens dessas coisas, mas tem ao norte todo um corredor ecológico que vem do Vale do Paraná, vai até o Vale do Pirineus, a oeste toda a área do PADF, de produção agropecuária, essas coisas, só tem essa saída para o sudoeste, que é onde existe o aglomerado urbano. Eu não entro no mérito, eu acho que é importante, a RIDE e todos os municípios ao entorno, esse tipo de coisa. Mas o aglomerado urbano está nessa saída. E está nessa saída em direção a Goiânia, não é nem a Goiânia, em direção a Anápolis. Então, existe uma proposta e especulações, se algum dia alguém estiver interessado, a gente mostra, de um novo centro metropolitano na divisa do Distrito Federal com Goiás, não é? Que é, enfim, aquela área de Gama, Santa Maria, enfim, tudo o que foi citado aqui, não é? Valparaíso, Cidade Ocidental, Jardim Ingá, até Lusiânia. Esse é o novo centro metropolitano. E eu, meio de brincadeira, só que tem uma certa verdade por trás, nessa proposta, eu transformo Anápolis no centro metropolitano de Goiás. E Anápolis. E essa famosa malha, depois a gente discute com o pessoal da Sudeco, a malha ferroviária liga esse novo centro metropolitano de Brasília com o novo centro metropolitano de Goiás. Só pode ser assim. A ferrovia Norte-Sul chega em Anápolis e a ferrovia que vem lá, digamos, do Sul chega nesse novo centro metropolitano. Não é interessante entrar até o plano piloto de Brasília. Nós temos que despressurizar o plano piloto de Brasília. Nessas imagens, eu tenho, inclusive, porque isso foi colocado aqui, não é? Não é? Tem a quinta, e a sexta, e a sétima ponte, tem a nona faixa e a 10ª da PTG, não é? Que continua centralizando o tráfego para o plano piloto de Brasília. Eu tenho esse modelo com X vermelho, não é? Cruzado, dizendo não pode continuar assim. Não pode. Então tem essa outra proposta que tem toda uma série de enormes vantagens, não é? Inclusive, eu acho que vem ao encontro de especulações da descentralização, só que não é a descentralização esparsa, é a descentralização focada em um novo centro urbano. E se a gente trabalhar com esse modelo, é possível fazer um pacto. Isso que a gente tem que fazer, social e político, como foi colocado, entre o governo do Distrito Federal, o governo de Goiás e o governo federal, no sentido de viabilizar uma proposta espacial territorial com essas características. Muito obrigado. Passamos a palavra para Salviano Guimarães, da Codeplan. Eu vou aproveitar aqui o mote do professor Gunter, fomos colegas na UNB, sentar aqui. Mas, dentro de tudo que eu vi, eu entendo que todo o processo e perspectiva de desenvolvimento tem que estar assentado num binômio. O binômio recursos humanos e recursos financeiros. Os recursos humanos aumentando a capacidade de educação, preparando os jovens, preparando as pessoas num processo educativo forte para que nós possamos responder aos desafios da sociedade da informação. Por outro lado, esse recurso humano com conhecimento precisa ter um amparo do recurso financeiro capaz de absorver o conhecimento e fazer com que a gente possa, aí, então, ter um processo de desenvolvimento baseado
num planejamento integrado. Um planejamento integrado dentro de um conceito, e o conceito que me parece mais próximo aqui é o conceito da tríplice hélice, onde governo, setor produtivo e academia possam desenvolver os seus trabalhos com cada um com a força do seu próprio sistema, mas integrando esse sistema, né, de forma integrada entre eles, para que se possa alcançar o desenvolvimento. Se nós não tivermos a participação do governo, criando condições e incentivos, disciplinando, ordenando e estabelecendo os critérios e as leis, nós não teremos como aproveitar toda a capacidade da iniciativa privada no investimento e no investimento para o desenvolvimento. Tudo isso, evidentemente, com o apoio da academia, não uma academia voltada para si mesma, mas uma academia capaz de gerar e atender a demanda da sociedade, demanda do setor produtivo e a demanda do próprio setor governamental. Dentro de tudo que eu vi, né, eu fiz um apanhado de tudo, professor, e aí eu gostaria de dizer que, a partir dessa introdução, que os dados estão aí, já foram expostos, demonstrados em teses, e nós temos acesso a todos esses estudos, análises e todas essas teses. Uma pergunta que eu faço, né, e aí aos geógrafos e especialmente ao professor Aldo Paviani, Brasília tem hoje, abriga cerca de 200 mil habitantes, mas nós recebemos diariamente mais de 1 milhão de habitantes. A tendência desse centro que absorve toda essa população que vem aqui trabalhar é uma tendência de crescimento ou de estagnação? Será que o plano piloto e o setor governamental conseguirá continuar atraindo tanta gente para o plano piloto, ou haverá um limite para isso, não é? Se esgotando a capacidade de gerar emprego no centro, na esplanada ou no plano piloto. E aí, eu acho que aí eu contrario um pouco a tese que foi apresentada, o estudo, de densificar o centro. Eu acho que o que nós temos que fazer é descentralizá-lo, né? Porque o poder público tem uma capacidade de atrair pessoas, mas se nós trabalharmos num conceito de desenvolvimento baseado na tríplice hélice, nós seremos capazes, com recursos financeiros, de buscar a descentralização através da iniciativa privada, não apenas na cidade, vamos chamar satélite, mas também em todo o entorno do Distrito Federal. E aí sim caberá a capacidade de recurso financeiro, não só do governo, mas o recurso financeiro também da iniciativa privada, que hoje, se nós formos examinar o grande que absorve a grande mão de obra de Brasília, é só a indústria da construção civil. A indústria da construção civil, baseado em quê? Baseado em vários projetos, inclusive do governo federal, de habitação, de gerar habitação. Mas pouco se faz para gerar trabalho. Eu vou citar um exemplo aqui, né, da minha região, eu sou de Planaltina, Gunther sabe disso, né? Então, entre Sobradinho e Planaltina, existe uma enorme área vazia, que eu já disse a vários governadores, que, pelo amor de Deus, não coloque mais habitação nesse setor, mas que coloque nesta área um setor de indústria, um setor de desenvolvimento capaz de absorver a mão de obra que existe disponível em Planaltina e Sobradinho, uma mão de obra ainda muito incipiente e ligada à produção agrícola. Quando nós vemos que Goiás está buscando desenvolver um polo industrial em Formosa, nós ficamos, vemos que existe uma tendência, e o governo de Goiás está enxergando isso, no sentido de absorver a mão de obra também em Formosa. Bom,
Diante disso tudo, eu entendo que, como o professor Aldo disse, não adianta ações pontuais. Nós temos que fazer ações integradas e ações conjuntas. Ainda durante a campanha, eu dei uma assessoria ao governador Agnello, mostrando para o segmento industrial qual era a sua responsabilidade e qual a responsabilidade do governo. E aí o então candidato defendia nas suas palestras todo um conjunto de ações integradas. Por exemplo, a criação da plataforma multimodal em Planaltina, não apenas um aeroporto de carga, mas uma plataforma capaz de ter indústrias e ter todo um conjunto de ações em seu entorno. O anel viário de Brasília, a vinda da rede ferroviária ligando Brasília a Goiânia, e agora pode-se incluir até Formosa. O gasoduto, os insumos básicos para atrair a iniciativa privada, né? Os financiamentos, o FCO e outras fontes de financiamento. Mas não basta isso. É preciso que o governo seja capaz de dotar a região de água, de energia, e aí energia elétrica, mas também do gasoduto, do acesso à internet, do cabeamento óptico, né? E, evidentemente, passando por tudo isso, nós temos o transporte. A questão do transporte, para mim, é uma questão conceitual. Eu entendo que, da maneira como está, com todas as propostas, com todos os estudos, muito bem feitos pela Secretaria, se nós mantivermos um modal ainda, um sistema de transporte sob pneus e movido a óleo diesel, nós não vamos a lugar nenhum, porque nós vamos continuar, como o Gunter falou, tendo que abrir mais ruas, né? E não vai resolver o problema. Ou nós temos um transporte de qualidade, e um transporte baseado na energia elétrica, né? E aí cabe ao Distrito Federal também ter aqui investidores capazes de trazer pesquisa para o Distrito Federal, e pesquisa na área de nanotecnologia, da geração de energia, aí a energia eólica, a energia solar, a energia oriunda dos resíduos sólidos, né? E aí você tem todo um conjunto de ações que não podem ser tocadas individualmente. Ou elas são tocadas em conjunto, ou nenhuma delas vai resultar em desenvolvimento, em capacidade de absorver a nossa mão de obra. Nós pensamos, por exemplo, na questão aí que foi dita sobre o conceito de criar, vamos dizer, espaço para uso do povo em contraposição aos shoppings. Nós temos 2 projetos que podem ser desenvolvidos pela competência dos nossos profissionais. A W3 Sul e W3 Norte pode ser um grande bulevar a céu aberto, com um sistema de transporte sobre VLT extremamente integrado e participativo, onde a população possa estar ali, principalmente nos finais de semana, nos feriados e à noite. E o projeto que já foi apresentado, que é o Boulevard Brasília, que une Brasília a várias cidades satélites, né? Todos esses fatores, todas essas possibilidades, Brasília apresenta. E apresenta de uma maneira muito tranquila, muito aberta. Está tudo aí para ser feito. E nós já deixamos passar alguns momentos importantes. Em 1974, foi feito um grande debate no Senado sobre a questão da metropolização do Distrito Federal, do seu entorno. Infelizmente, isso foi esquecido. Depois criou-se a RID, mas nós ainda estamos em tempo de retomar o debate sobre a metropolização. E isso compete, evidentemente, a uma pressão da opinião pública, dos moradores do Distrito Federal e do entorno, para que a gente possa ter um desenvolvimento conjunto. Felizmente, a presidente Dilma lançou, ou relançou, ou recriou a SUDECO, né? E a SUDECO tem recursos especiais para
o desenvolvimento do entorno, né? E com isso, né, nós poderemos dar a oportunidade àqueles investidores que queiram investir em tecnologia de ponta, que queiram investir em nanotecnologia, que queiram investir na própria tecnologia voltada à melhoria da produtividade da agricultura e pecuária. Eu vou citar até um exemplo meu pessoal, né? Eu tenho um trabalho que faço junto com a Universidade de Goiás sobre o desenvolvimento e a preservação de um tipo de gado que os portugueses trouxeram. E esta semana eu recebi um pesquisador da Embrapa, eles estão fazendo uma pesquisa em que as bezerras de menos de 1 ano poderão ser mães, né, quando tiverem 1 ano e meio a 2 anos, através da transferência de embrião. Né? Então, você veja como é que essa coisa está evoluindo. Né? Bom, então eu acho que Brasília tem e deve investir nessa área e pensar em como, juntamente com o entorno, fazer todo esse processo de industrialização do entorno, da produção de sementes de qualidade no Distrito Federal e não de sementes para o consumo humano, e o entorno ser um grande produtor de alimentos para consumo. Eu quero deixar essas minhas preocupações, né, aqui, e esse tipo de seminário é um tipo que me atrai, que eu gosto e que eu participo com muito prazer, mas eu sou, antes de tudo, um cidadão, né, que deixa aqui as minhas inquietações, porque, como disse aqui, o Distrito Federal, né, é um quadrado em Goiás. E eu, como sou daqui, eu fui enquadrado pelo Distrito Federal. E outros goianos continuam fora desse quadrado. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para o próximo participante, quero só fazer referência à presença de outros conselheiros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, além do professor Auro Paviani, do professor Gunter, o conselheiro Jussânio de Souza, economista, o conselheiro Jorge Luiz Salomão, senadora Delmir Santana. E, por fim, passo a palavra para Sérgio Paiva Sampaio, da CAESB, fazer sua colocação. Bom, boa tarde, vou ser bem rápido aqui. Bom, era mais fazer umas observações que, como engenheiro sanitarista, e morando aqui há um tempinho, né, observações que a gente faz e que eu acho preocupantes. Tá? Eu acho assim, infelizmente, no Brasil, eu vejo com pessimismo uma melhoria nas cidades. Tá? 85% da população brasileira morando em cidade, num país que é 17 vezes a França, você não vê um incentivo à descentralização, não vê um estudo piloto de uma cidade, por exemplo, que tem 70 mil habitantes, que era para ter 20, não vê um incentivo para ter essa descentralização. E, puxando o lado para o saneamento, aqui, apesar do saneamento ser bem feito, ter elogios no Distrito Federal, eu tenho preocupações aqui também, sabe? Tem locais, as cidades crescendo dessa maneira, os sistemas sanitários vão ficando mais complicados e propensos a dar problema. Exemplo, todo esgoto de Águas Claras, Arniqueira, Vicente Pires, etc. Está previsto não vir para a bacia normal que deveria vir, que é a bacia do Paranoá. Está previsto exportação para Melchior. É um pepino isso. É uma população de 300 mil habitantes, 350 mil habitantes, todo esgoto vai ter que ser bombeado para outro local. É preocupante. Todo esgoto de uma boa parte da bacia do Corumbá vai ter que ser tratado, porque essa água vai ter que ser bombeada para o Distrito Federal para ser tratada. Se não for bem feito isso, vai ser caro o sistema. As cidades estão ficando impermeabilizadas, problema de drenagem, seríssimo tal. Então, eu vejo com pessimismo, infelizmente, eu vejo com muito pessimismo isso, e eu acho que vai ter que partir para um tipo de ter um fundo de emergência para catástrofe urbana, vai ter que guardar um dinheiro para corrigir as catástrofes que vão ter, infelizmente. Sabe? Eu vejo dessa maneira, não sei, queria até
ter uma consideração da mesa quanto a isso, porque é incrível não ter um incentivo para ter um êxito urbano, um êxodo urbano. Sempre falou em êxodo rural. Não tem um incentivo para a pessoa sair da cidade, ir para fora da cidade, ir para uma outra cidade próxima. Claro, tem que ter um incentivo, tem que ter indústria, tem que ter comércio, tem que ter educação, hospital, etc. Tal. Infelizmente, eu vejo dessa maneira, sabe? E eu espero, assim, pelo menos assim, algum estudo piloto, alguma coisa piloto que possa servir de exemplo, tá? Para servir assim de palco, para falar, pô, isso deu certo, vamos fazer nesse sentido. Então, problema de drenagem, esgoto, água, a pessoa, eu acho que daqui para frente vai faltar água na cidade. Esgoto, vai ter esgoto a céu aberto. Drenagem, vai ter inundação. As tesourinhas aí, vai ter que ter um dinheiro sempre para esvaziar a tesourinha, cheio de água. Tipo, desabamentos, etc, etc. Então, infelizmente, eu vejo dessa maneira, sabe? E queria ter uma consideração, eu acho assim, tem chance de melhorar, sabe? Mas é difícil, sabe? Porque as notícias, estive agora no Espírito Santo, lá fazendo uma palestra, naquela chuva que deu, foi uma catástrofe lá em Vitória, Vila Velha, Guarapaí, tudo. Você vai para Ribeirão Preto, mesma coisa. Você vai para em qualquer cidade grande, todas as cidades viraram grandes. A de 70 mil habitantes era para ter 20. A de 200 mil era para ter 40 mil. A de 500 mil era para ter 80 mil. Então, eu vejo dessa maneira. Mas eu acho interessante discutir tudo isso aqui. A gente, né, cresce muito, sabe? Mas mesmo num local onde o saneamento é elogiado, tem problemas. Eu trabalho na CAESB, as instalações têm que ser mantidas, às vezes não são mantidas. O Lago Paranoá tem as estações que tratam melhor o esgoto, mas tem mais nutrientes chegando no lago. Então, eles estão prevendo pegar água do lago para tratar, mas nutriente continua chegando, está no limite de fósforo, nitrogênio e potássio. Então, tudo bem, está meio controlado a população que contribui para a ETSul, Estação Sul e Norte, mas continua chegando nutriente no Lago Paranoá. Então, pode eutrofizar de novo. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar, e tomara que seja discutido muitas coisas aqui para a melhoria da cidade. Obrigado. Obrigada. Passo a palavra agora para a professora Lucimar, prefeita eleita de Valparaíso. Eu compartilho um pouco com o Sérgio, né? Sérgio, acabei de comentar com o colega ali que poucas vezes a gente ouve essa questão, né, desse êxodo ao contrário. Eu me lembro, professor Aldo, no ano de 1983, eu terminava naquele momento o ensino médio, numa cidade da região metropolitana de Goiânia, e eu lembro que, naquele momento, né, não era militante, não era conhecedora de muita coisa, aliás, de muito pouca coisa, e, numa aula de história, eu coloquei essa questão do Brasil ser um país tamanho, né, tamanho territorial, um país continental, e esse processo de urbanização tão rápido que a gente vivenciava. Isso em 1983, ainda estudante do ensino médio, jovem, terminando o ensino médio, numa escola do interior de Goiás, onde, né, com todas as dificuldades e as dificuldades de acesso ao conhecimento. Então, me fez lembrar aquela aula de história, e eu compartilho com você, inclusive na questão do pessimismo, mas eu acho que eu não tenho nem esse direito de ser pessimista, porque eu acabei de ser eleita prefeita de uma cidade de 150 mil habitantes, que logo, logo não vai ter, acredito, logo, logo vamos chegar a 200 mil habitantes, tamanho é o crescimento populacional da nossa cidade. E é interessante lembrar que essa cidade, né, eu não tenho o mapa ali, mas seria interessante a gente pudesse ver nossa cidade, em função do processo histórico também, né, da nossa região do entorno, né, dessa região metropolitana, porque o prefeito de Planaltina não aceita mais falar entorno, tem que ser região metropolitana, né? Eu acho que a gente precisa oficializar isso, de fato. Mas o nosso município, Valparaíso, é o segundo menor município em área territorial do estado de Goiás. É o segundo menor em área. É o 7º maior em população. E daí, então, a quantidade de conflitos urbanos, enfim, essa série de problemas
que a gente vê. E quando a gente foi emancipar, em função do processo político que a gente vivencia, e aí eu lembro aqui o Swedenborg falando uma série de coisas complicadas também que a gente enfrenta, que é a falta de capacidade da gestão, né, a questão da transparência, da ética na administração pública, essa coisa toda. Mas, quando o nosso município foi emancipado, foi uma luta muito grande para a gente ficar com um pedaço maior, pegar um pedaço maior de Lusiânia, que era o nosso município-mãe, né, nós éramos distrito naquele momento, 1995. E o que aconteceu? Para que a Lusiânia não perdesse a antiga FIPLAC, que hoje é a Unidesc, uma universidade, uma faculdade particular, e também a fábrica da Bung e outras indústrias ali, Lusiânia, claro, com a sua força política muito maior, fez um biquinho no mapa, pegando, né, não deixando com que essa área ficasse com a gente. Então, Valparaíso é um município muito pequeno, né, na área territorial. Hoje, um desespero nosso, inclusive eu sou de origem rural, e sei, né, todo esse histórico meu da origem rural, eu sou muito defensora da ideia da agricultura familiar, né, e, enfim. Então, o desespero hoje dá para tentar segurar um pouco essa questão do crescimento da habitação, da casa em si, para a gente ainda ter algum espaço de chácaras, e nós não temos nenhuma zona rural, são pequenas chácaras, né, para que a gente possa ainda garantir alguma coisa nesse sentido da produção da agricultura familiar, piscicultura, avicultura, enfim, hortifrutigranjeiros, né, que eu acho que é um potencial grande que a nossa região tem, né, e eu quero que Valparaíso dê essa contribuição também nessa questão. Quero aqui agradecer a presença, né, do Júlio na nossa cidade. Fizemos o contato, não pude nem recebê-lo no dia que estava em Goiânia, mas fiquei sabendo, foi muito bom a contribuição sua, e a gente quer continuar contando com essa contribuição, tanto do governo do Distrito Federal, o governo de Goiás, com a academia, que é fundamental. Eu tive a oportunidade de ficar 1 ano na UNB, né, fazendo mestrado em Sociologia, acabei abandonando por conta da militância política, né, por essa decisão de estar disputando o espaço político. E hoje, então, com esse desafio de governar essa cidade, né, que tem um dos últimos 4 ou 5 anos um crescimento imenso, sem nenhuma infraestrutura, e eu acho que Valparaíso pode ser um piloto, né, desses estudos urbanos, enfim, pela forma que está sendo, né, esse desenvolvimento lá, esse crescimento, né, na área da construção, enfim, o que acontece hoje lá? As chácaras de 5.000 metros se transformando em condomínios, de forma que a gente entra aqui como se fosse a rua, né, e você tem aqui dezenas de condomínios aqui e outros aqui. Então, você entra aqui, a entrada do condomínio está de cá, do outro condomínio de cá. Então, essa rua se torna num muro, né, num corredor, com um muro imenso daqui, um muro imenso daqui, e as pessoas não têm onde colocar o seu lixo, porque a infraestrutura para a coleta do lixo é muito ineficiente. As pessoas jogam o lixo de dentro do seu condomínio para esse corredor, né, para essa rua que se tornou um corredor de um muro. Então, essa é uma das características dos maiores setores, que era chamado setor de chácaras Anhanguera, que hoje é um setor completamente construído dentro desse projeto da Minha Casa Minha Vida, mas, infelizmente, de forma irresponsável, eu diria, né, Então, eu queria me atentar aqui à questão um pouco. Aposto muito no potencial cultural da nossa região, da nossa cidade. Valparaíso tem um potencial cultural muito grande. Nós temos alunos, meninos, jovens formados na Escola de Música de Brasília, na UNB, que fazem teatro, dança, música, né? Então, a gente quer apostar nesse potencial cultural também para tirar os nossos jovens das ruas, porque Valparaíso também é uma das cidades que tem um dos maiores índices de violência e de homicídios envolvendo jovens de 16 a 24 anos. Anteontem, nós tivemos mais um assassinato de 3 jovens lá na cidade, numa região central da cidade. Isso só que eu tomei conhecimento hoje, né? Porque, com certeza, a gente vai, durante a semana, vai tomando conhecimento de outros homicídios, de outros assassinatos envolvendo a nossa juventude. Eu sou professora aqui do Distrito Federal, do ensino médio, e sou professora também de História, aqui de Sociologia, lá em Valparaíso, de História, na periferia da cidade. Então, falo isso, vivenciando essa situação, essa é a realidade. Eu queria, então, encerrar colocando uma questão, quando a gente fala da integração, né, fundamental, eu acho que a gente precisa, Júlio, depois reeditar esse seminário com outros atores, sabe? Envolvendo mais atores da nossa região, envolvendo a educação aqui do Distrito Federal. Por que eu estou falando? Nós não temos onde colocar os nossos alunos. Eu, até julho, estava dando aula com 48 alunos na sala de aula de 12 e 13 anos.
numa sala que não tem ventilação, numa escola que não tem pátio, numa escola que não tem biblioteca, não tem sala de informática, não tem quadra coberta, não tem servidores suficientes. Então, nós vamos começar o ano de 2013 com muito mais alunos precisando de escolas, em função da migração, né, e do crescimento normal aí, que dentro da área técnica tem um nome correto, né, os novos alunos que entram, os pequenininhos e aqueles que chegaram de outras regiões. Hoje, os nossos alunos de Valparaíso, da nossa região, para ele matricular numa escola aqui do Distrito Federal, pelo menos até pouco tempo era assim, acredito que não mudou, ele tem que mentir o endereço dele. Ele tem que falar que mora no quadradinho. Ele tem que falar que mora dentro do DF para conseguir uma vaga na escola pública do DF. Vamos integrar de verdade. Vamos discutir um projeto, Júlio, que onde a gente possa, porque, segundo informações, eu estou buscando essas informações, lá está muito difícil, em função da questão da transição, que não está fácil, mas também buscando informações aqui no DF, porque chegou informação para mim que, no plano piloto, nós temos salas ociosas. Nós temos escolas como Elefante... Ali na Asa Sul, me deu um branco aqui agora, né? Mas vários, né? Então, é real isso. Nós temos escolas aqui no plano piloto que estão com salas ociosas. Vamos fazer uma integração de verdade? A prefeitura entra com o transporte, entra com não sei como, vamos discutir isso, né, para que os nossos alunos não fiquem fora da sala, porque esse foi um debate que nós fizemos durante a campanha, que nenhuma escola, nenhuma criança estaria fora da escola, nem que ela tivesse que ser recebida lá na prefeitura, mas ela não ficaria fora da escola. Júlio, é isso, eu quero deixar um abraço e convidar todos para o dia 1º de janeiro, para a nossa posse. É só um adendo, tá, Jane? Porque a Codeplan, agora, recentemente, fez, junto com a Secretaria de Saúde, o telematrícula, né? E foram... De Educação, desculpa. Secretaria de Educação. E foram 41 mil alunos. E o que ela disse é, literalmente, a retrato da verdade, porque a orientação é só aceitar endereços, né, do Distrito Federal. E o que acontecia? As pessoas faziam exatamente isso, né? Davam o endereço de um conhecido, de alguém que... Ou da patroa, né, a pessoa que trabalhava na casa, ou de qualquer pessoa, né, para poder ter acesso. E, segundo os dados da Secretaria de Educação, e eu moro na 413 e tem uma escola classe diante da minha janela, e a gente vê a ociosidade. Por quê? No plano piloto, a população jovem é cada vez menor. A última pesquisa da Codeplan mostrou isso. Até porque nas faixas de renda mais altas e tal. Então, as escolas que foram construídas lá atrás para atender a garotada, hoje ela está ociosa no plano piloto, então, provavelmente em algumas outras regiões, enquanto você tem uma situação lá em Valparaíso, certamente Novo Gama, Água Arlinda, é exatamente a inversa, né? Você tem uma sobrecarga sobre o equipamento público de educação no município. E aí é isso mesmo, né? Quando a gente fala em integração, né? Integração é ter uma estratégia de aceitar essas crianças nas escolas do DF e não obrigar que essas crianças mintam, ou os pais da criança mintam, para ter a matrícula numa escola aqui no quadradinho. Okay. Vou passar a palavra agora para Maria Celeste Dominici e depois para Alain Rojão. São as nossas últimas inscrições por conta do horário e porque depois a gente vai abrir a palavra para os palestrantes fazendo suas colocações finais. Só lembrando, Ana, que nós temos um restaurante aqui à esquerda do auditório, tá? Que funciona até às 15 horas. Então, vocês podem fazer a refeição lá. E o preço do quilo está R$ 13,00 e ele funciona até às 15 horas, porque às 14h30 a gente retoma o seminário com a próxima mesa. Obrigada. Não vou não. Boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar... Boa tarde. Eu sou Maria Celeste, técnica em planejamento da Codeplan. Eu gostaria de falar, inicialmente, sobre Brasília, o plano de Brasília, que eu gostaria que o Rômulo ouvisse isso. Rômulo, eu comecei falando de Brasília, que eu tenho escrito e tenho insistido nisso, que Brasília é um projeto
muito pouco conhecido, por incrível que pareça, né, que é um projeto avançadíssimo, que, como você deve saber, é baseado nos melhores princípios urbanísticos da época, né? Então, é um plano que precisa ser estudado, ser conhecido e ver todas as qualidades que ele tem, né? Por isso ele foi tombado, mas mesmo sendo tombado, existe uma falta de referenciais muito grande ainda, né, para possibilitar a gestão do patrimônio tombado, e o IPHAN também de fazer o seu controle por falta de estudos e conhecimento suficiente sobre esse plano. Então, eu acho que a questão do adensamento é bastante questionável, né? E veja-se, por exemplo, Estocolmo, que é uma cidade muito espalhada e de excelente qualidade de vida, que funciona muito bem, com vários tipos de transportes que fazem a ligação entre as várias partes. Sobre a questão da área maior, da região de Brasília, eu sinto muita falta, principalmente, de se considerar que isso vai muito de encontro ao que o rapaz da CAESB falou, né, de se conhecer esse ambiente, de se conhecer essa terra, de se conhecer esse território. Como também alguém disse aqui, o planejamento não se faz... Foi o professor Gunther mesmo, né? É que o planejamento não se pode separar a população de economia de território. Tem que se ver tudo junto, tem que se conhecer que meio ambiente é esse. Nós estamos nas nascentes do sistema hídrico brasileiro. Então, a responsabilidade é muito grande de ocupação. Então, quando também vai se procurar quais são as atividades adequadas à região, tem que se, além de conhecer muito bem os territórios, ver a vocação de cada parte, ver questões estratégicas como o alimento, que a prefeita acabou de falar. A questão da pequena agricultura, da produção de alimento, é uma questão de segurança. Então, não se pode ter a produção de alimento ainda mais para longe. Então, essa questão tem que ser muito seriamente considerada. E as vocações econômicas têm que ser estudado, tem que se pegar todo o leque de setores industriais que existem e ver quais são os setores que podem se adaptar aqui à região. Não pode se dizer simplesmente qualquer indústria, né? Tem que ser uma indústria adaptada. E a vocação de cada pedaço do território, a vocação de Brasília, que foi criada, só procurar nos discursos da criação a justificativa, e de certa forma se consolidou, né? É um lugar que tem vocação para o conhecimento, para a inteligência, né? E justamente numa época que nós estamos na sociedade do conhecimento, isso aí deve ser incentivado o máximo possível na produção de estudos, na produção de conhecimento sobre esse território, porque não se pode, cada um que vê alguma coisa nova diz, isso aqui é bom para cá. Não é assim. Tem que ter um estudo mais amplo, tem que se envolver a população acadêmica. Brasília é a cidade que tem mais doutor per capita do Brasil inteiro, então é preciso botar essas pessoas para pensarem e analisarem de forma concreta e real em cima desse território, em cima das vocações e das potencialidades. Muito obrigada. Por fim, senhor Alain Rajão, do Corpo de Bombeiros Militar do DF. Bom dia, boa tarde, né? À mesa, a todos os presentes. Bem, o que eu quero falar aqui não é nem fazer uma pergunta, mas deixar algo para reflexão. Esse aqui é um seminário que trata sobre perspectivas para o desenvolvimento da área metropolitana de Brasília. E, pelo pouco que eu vi até agora, está se falando muito em transporte, está se falando muito em educação, está se falando muito na transformação de todo o tecido urbano para a melhoria da qualidade de vida daqueles que moram nessa região metropolitana, mas eu não ouvi absolutamente nada sobre segurança. Ou seja, nós aqui em Brasília somos 2.500.000 habitantes, temos uma região metropolitana com 3,5 milhões, e todo mundo sabe que aonde existe aglomerado de pessoas,
existe toda uma sorte de problemas de ordem social que precisam ser combatidas e principalmente prevenidas. Isso não digo não somente dentro do aspecto policial, não sou policial, sou bombeiro, mas principalmente no que diz respeito aos desastres. Foi muito bem comentado pelo companheiro da CAESB. Brasília, ela foi construída num local onde, se houver adensamento maior do que o que já tem, vai gerar uma série de desastres de ordem, não só tecnológica como ambiental, que vai colocar em risco milhares de pessoas. Exemplos. Águas Claras, por exemplo, foi construída numa área de geologia completamente instável, com um solo hidromorfo, e onde as autoridades chegaram ao ponto de aumentar o gabarito dos prédios da cidade. Nós temos agora edificações com 30 andares, 30 e poucos andares agora em Águas Claras. 35. Certo? Ou seja, eu tenho um peso monstruoso sendo colocado dentro de um solo completamente instável, que pode levar a qualquer momento à queda de uma edificação daquela com centenas de pessoas dentro dela. Estou dando exemplo de Águas Claras. Se acontecer um incêndio num prédio em Águas Claras, não sei se alguém mora em Águas Claras aqui, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal não tem condições de conseguir bombear água em pressão e vazão suficientes a mais de 20 andares. Quem morar depois do 21º andar está lascado. Não, mas é verdade. Certo? Não tem bomba no mundo que me faça bombear água a essa altura para dar condições mínimas de combate a incêndio. Se eu não alterar o projeto das edificações para que as reservas de água potável possam ser também utilizadas como reservas técnicas de incêndio, para que eu possa estar combatendo o incêndio por gravidade, vai ter gente morrendo por asfixia, vai estar morrendo gente carbonizada em prédios de Águas Claras. Estou falando de Águas Claras. Região da Fercal é outra região perigosíssima, certo? Que está sendo ocupada de forma desordenada e que podem gerar desastres muito parecidos com o que nós vimos o ano passado e estamos vendo agora esse ano na região serrana do Rio de Janeiro. Aí eu pergunto, isso tudo é segurança pública. E não está sendo debatido isso dentro de todo o trabalho que está sendo feito, que eu estou vendo aqui. Eu tenho comissões de educação, eu tenho comissões de transporte, mas eu não tenho comissões de segurança. Se o trabalho é para a melhoria da cidade, nós temos que pensar a cidade de forma sistêmica. Ela é um sistema. Certo? Ela tem prioridades, inclusive na área de segurança. E eu gostaria de deixar isso como um recado para que não somente as pessoas que estão à frente desse evento, mas como responsáveis por repensar Brasília, tenham um carinho maior sobre o como a gente também deve repensar a segurança do Distrito Federal e em torno. Esse é outro problema. O que acontece? Brasília é Goiás dentro do quadradinho, mas boa parte da origem dos nossos atendimentos vem de fora do quadrado. Não são daqui de dentro. O bandido, quando vem roubar, ele vem de fora. Ele não é daqui de dentro. Não sei se os senhores sabem, as senhoras também, no ano de 95, o Corpo de Bombeiros construiu 4 ou 5 unidades de atendimento na fronteira, na divisa do Distrito Federal com Goiás, principalmente no eixo oeste e no eixo sul, para atender ocorrências em Goiás. Porque o Pacto Federativo nos impedia de manter estruturas de segurança e socorro dentro da cidade de Goiás. Sendo que
30% do nosso atendimento da época vinha de Santo Antônio Descoberto, Águas Lindas, Valparaíso. E somente agora o governo de Goiás, de menos de 10 anos para cá, tem instalado estruturas de segurança para atender essa região, mas não dar conta do recado. Não adianta ter um corpo de bombeiros lindo, maravilhoso, uma polícia militar linda e maravilhosa, uma polícia civil linda e maravilhosa, com efetivos que são quase 2 vezes maiores do que os efetivos da polícia militar, da polícia civil e do corpo de bombeiros do estado de Goiás para atender 220 municípios, sendo mantidos pelo governo federal, organizados pelo governo federal, mas egoístamente somente utilizados dentro do quadradinho. Nós temos que pensar nisso também, senhores. Como que nós podemos atuar também dentro dessa região, auxiliando o governo de Goiás a resolver um problema que não é deles, é nosso também. Certo? Temos condições, mas legalmente, como podemos fazer isso? Estruturalmente, como podemos fazer isso? Estamos à disposição. Mas só que a gente não pode ficar somente nas palavras. A gente tem que partir para ações. Muito obrigado. Obrigado a todos os participantes. O Vicente do IPEA pede desculpas, ele teve que sair por conta de um compromisso. E, Alan, esse material é o material do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, mas nós registramos a sua colocação da importância do debate sobre segurança. Isso vai ser repassado ao Conselho e aos conselheiros. Eu passo agora a palavra para os debatedores, para os palestrantes. Tive a impressão de que não foi nenhuma pergunta direcionada, mas alguns comentários que foram feitos sobre as palestras, e deixo o espaço para os comentários finais, até por conta do nosso horário. Começo com o professor Auro Paviani. Aqui, professor. Bem, rapidamente, em função do horário, eu quero dizer para a Gunther que, claro, o território é finito, não é? Nós temos um espaço delimitado em 5.800 km², e aqui dentro está se desenvolvendo uma área que vai ser compactamente habitada, não mais polinuclearmente, mas conurbada, com os prejuízos que a conurbação dá, em função até do depoimento do bombeiro Alan, né, que nos traz um problema sério aí, que não era para ser assim. Águas Claras devia ter térreo e 2 pisos no planejamento do governador José Ornella de 1983, onde eu trabalhei na parte locacional. Não teria pedra em altura, não. E eu acho que tem toda a razão. Se as pessoas descerem dos prédios para a rua, não caberão todas nas ruas de Águas Claras. Já respondo pelo fim das intervenções. Então, para a Gunther, eu diria que nós temos um sério problema que envolve um pouco o que foi colocado pelo colega de mesa, né, o Rômulo, sobre a possível verticalização, não do plano do piloto, porque já acho um absurdo terem feito o noroeste dentro da área tombada, né? Então, o que é o tombamento? Se, de repente, se destrói todo o cerrado, se tira os índios que lá estavam e você coloca 40 mil pessoas, e dizem que é um bairro ecológico. Eu duvido um pouco disso, porque as crateras lá feitas levaram tanta terra para o lago que na área do Bragueto já dá para andar a pé, porque está tudo assoreado, né? Então, acho que é outro perigo até para a questão da segurança das pessoas que moram por ali, debaixo daquelas pontes, denunciando a desigualdade que temos nessa cidade. Para Salviano Guimarães, eu diria que sim, que há limites, não é, para esse crescimento do plano piloto. Ele não está mais aqui, mas eu respondo porque isso está sendo registrado em função desses 700 mil habitantes, trabalhadores que vêm para o plano piloto, onde temos 200 mil habitantes apenas. Eu falei na minha palestra sobre esse paradoxo, né, de um lugar pequeno tendo um afluxo tão grande de habitações. Eu acho que o limite já está dado. Eu tenho escrito em alguns lugares que, na época, eu dizia 20 anos e o plano piloto é inviável. Agora eu digo que já são 10 anos e o piloto
e o plano piloto já se torna tão confuso em termos de trânsito, sobretudo nas primeiras horas da manhã e no fim da tarde, que nós temos que realmente pensar rapidamente na descentralização das oportunidades, como eu advoguei na minha palestra. Então, quando o Sérgio Paiva traz sobre a questão dos catástrofes ambientais, eu acho que sim, e já estão ocorrendo, né? Todo dia você vê a questão das vossorocas que se abrem em muitos lugares em função da impermeabilização do solo, que redunda no aumento da velocidade e do volume d'água que percorre as ruas, que são destruídas em seu asfalto por causa disso, porque as laterais ainda não estão completas, apenas um asfalto fino que não retém, que não deixa a água percolar, quer dizer, a água não penetra no solo mais. Então, acho que temos que pensar nos exemplos citados, inclusive para a área de Fercal, que foi levantada pelo bombeiro Alain. Bem, concordo com Lucimar, a prefeita lá de Valparaíso, sobre o problema de uma cidade que tem um território totalmente urbanizado e sem as infraestruturas necessárias, né? E o problema que ela levanta, que eu desconhecia, sobre a falta de condições para abrigar os próprios alunos, eu acho que é necessário realmente, como falou aqui o Júlio Biragaia, de um convênio que possibilite essa integração, que não precisa de uma lei que está correndo no Senado Federal, é a PEC 27 de 2007, onde se prevê que 2 unidades federativas podem alocar uma metrópole, não é? Pode ser feito um convênio. Goiás e o Distrito Federal, basicamente, assinam um convênio de mútua cooperação na área educacional, no uso das escolas ociosas aqui. Não é só na 413, outras escolas na 410, aliás, na 110, tem uma escola também ociosa, em função de que aqui as pessoas que tinham crianças, as crianças já estão mais do que na universidade, já estão fazendo pós-graduação. Então, acho que realmente a questão é importante também, o que levanta Dominici, né, a falta de estudo sobre adensamento, é que eu acho que não precisa nem ter estudo. A própria paisagem que está sendo esquecida, ela mostra totalmente o absurdo de querer termos uma cidade mais adensada aqui. E o adensamento não significa águas claras. O adensamento significa pequenos prédios de, no máximo, 12 andares nas demais cidades satélites. Mas se você for a Samambaia, se for também a Ceilândia, você está verificando que os prédios com 20 andares estão tomando conta dessas áreas também. Isso é um prejuízo enorme para essas cidades também, porque vai redundar em problema de esgoto, de abastecimento de água, para os bombeiros, como foi aqui relatado. Então, rapidamente, era isso que eu queria dizer. Eu quero cumprimentar a Codeplan e, enfim, a Casa Civil por ter proporcionado esse seminário para um debate que poderia ser mais amplo, não é? E que traz adendos para aqueles que, por exemplo, trabalham na Câmara Legislativa, que devia estar aqui representada, porque os nossos representantes legislativos deveriam ouvir essas coisas, essas críticas, porque senão eles estão numa redoma, faz as coisas dele lá, compra automóveis de luxo, e essas coisas que têm que ser criticadas, porque é o nosso dinheiro que está sendo mal investido, não é? E que merece, digamos assim, uma reconsideração para futuros gestores da nossa casa. Está escrito lá que é a casa do povo, portanto, eles poderiam estar aqui nos ouvindo também naquilo que nós temos que contribuir. Todo mundo quer que o Distrito Federal mais justo, que tenhamos uma distribuição equitativa dos equipamentos, até para que as pessoas vivam em melhores condições onde moram atualmente. Obrigado e boa sorte à tarde. Passo a palavra para Rômulo Ribeiro, do Observatório das Metrópoles. Bem, obrigado. Vou procurar também bastante breve, por conta do adiantado. Bem, como foi colocado pelo professor Gunter, né, a questão da descentralização, só lembrando que no plano diretor do DF de 97 já previa a geração de um centro regional na região de Taguatinga e Ceilândia, que começou a ser implementado, depois foi abandonado. Então, nós já tivemos isso em lei e não foi cumprido.
né, não foi implementado, e nós continuamos a estrutura de manter o status do governo dentro do plano piloto, em vez de sair do plano piloto. Aqui é a história, de novo, da descentralização, que eu acho que, para a nossa situação, é a palavra-chave. A gente começar a gerar realmente polos que atraiam a população para ficar próximo às suas cidades, às suas residências, gerando mais vida, e não cidades de dormitório. A questão do Salviano, né, que ele colocou, a questão, por exemplo, eu discordo da densificação do centro, só lembrando que eu também coloquei a questão da descentralização, e que só colocando que a densificação do centro mostra que você tem estrutura instalada, então o custo é menor. Assim como o professor Aldo acabou de colocar, não é gerar um Águas Claras, que hoje tem prédio de 35 andares e discussões para gerar gabarito para 40, 42. Não é isso. Mas é densificar com qualidade. Porque não é simplesmente você criar pombais e enfiar gente lá dentro. Não é isso. Além de pensar em toda a questão de circulação, água, esgoto, todas essas questões. Mas a população estando próxima ao seu trabalho, isso facilita muito. Então, de novo, eu foco de novo na descentralização. A questão do Sérgio, né, um comentário que eu tenho a fazer é o seguinte: a gente ainda vive um planejamento século XIX, século XX. A gente tem que começar a pensar no planejamento século XXI, um planejamento de inovação. Pensar em novas alternativas. Elas existem. Tem vários locais no Brasil, vários países no mundo que já estão trabalhando com esse processo de inovação e tem dado certo. Cabe a gente também avançar para lá. É olhar para frente, e não continuar repetindo aquilo que tem sido feito já há bastante tempo. Né? A gente só repete a história. A gente não inova na nossa história de planejamento e de gestão dos espaços urbanos. Então, eu acho que esse seminário vem muito a propósito em função disso, é que a gente começar a pensar no processo de inovação. Por exemplo, a gente falou muito de questão de transporte. Aí falar o VLT. Na época foi mostrado um trem francês. Caso vocês não saibam, a gente tem uma pesquisa relacionada ao impacto pré-evento da Copa do Mundo. Recife, tem um município no interior do Recife que está produzindo o VLT que vai rodar em Recife. Produção 100% nacional. Por que não investir nessa indústria em vez de comprar trens importados e fazer como o Recife está fazendo? Investir na indústria local, são trens de qualidade e que serão utilizados no VLT em Recife. Por que eu tenho que comprar um trem francês? Então, é o processo da inovação, você repensar isso para você gerir bem o território. Observe que não é em Recife, é no município da região metropolitana, um município pequeno. Então, você está gerando emprego, está gerando serviço, está gerando uma série de possibilidades de crescimento na região metropolitana. Uma experiência muito bacana. Concordo plenamente com a questão de saneamento, já é um problema seríssimo que nós temos hoje e que só tende a se agravar, principalmente quando você fala a questão do lodo de esgoto e o tratamento desse produto aqui dentro. Bem aqui na sequência, né, a prefeita Lucimar, principalmente a questão da educação. Eu acho que, como foi colocado, a questão dos limites, né, eu acho que isso tem que ser repensado. Acho que isso é como eu até brinquei, né, somos um quadradinho delimitado politicamente. Eu acho que a gente tem que pensar fora desse quadrado, como se fala muito na área de planejamento, de marketing, né, pensar fora do quadrado, pensar inovação de novo, e possibilitar que os alunos, não só de lá, mas de outros municípios, possam estudar, né, em locais que realmente são ociosos, como, né, o Júlio colocou. A gente tem uma redução da população economicamente ativa no plano piloto. Aí falar, por quê? Estão se aposentando e continuam morando lá. Então, cada vez a gente tem menos gente economicamente ativa no plano piloto e mais gente de fora vindo trabalhar no plano piloto. A história das escolas representa bem isso. Eu não tenho mais criança para estudar ali. Então, são escolas que ficam paradas, ficam abandonadas e que poderiam ser muito melhor utilizadas. Como o professor colocou, acho que simples convênios poderiam resolver isso, deveriam resolver isso, evitando o excesso de burocracia do processo. Eu, como professor, eu sou apaixonado pela educação, então eu acho que a gente, investindo nisso, a gente resolve muito dos problemas que nós temos hoje. E, finalizando, né, os comentários, né, que o Alan fez, Alan, só para você ter uma ideia, não foi trazido aqui,
né, até pela própria temática que nos foi colocada, mas nós temos uma série de estudos na área de segurança. Inclusive, um dos nossos alunos de mestrado, ele é da Polícia Federal, então a gente tem trabalhado muito a questão de segurança no Distrito Federal, né, em pesquisas voltadas para essa análise, não só do Distrito Federal, mas a RID como um todo, nesses processos. E concordo plenamente com essa questão, né, desse crescimento descontrolado e o atendimento à população. O exemplo que você deu de Águas Claras é muito clássico isso. Não sei se vocês também sabem, tem uma série de prédios em Águas Claras que tem que fazer, que já estão investindo em reposicionamento dos prédios, porque eles estão afundando, estão virando torre de Pisa, né, estão inclinando, então estão gastando fortuna nos condomínios para injetar concreto, para colocá-los no lugar, justamente a questão do solo. Tem o problema da água, tem o problema do lençol freático extremamente próximo à superfície, o desperdício dessa água. Isso falando de um local. Fora outras regiões onde os carros de bombeiro não podem entrar, porque não há espaço para isso, para atendimento. Os carros de polícia não conseguem entrar para dar atendimento, assim como a questão de ambulâncias. Mas a pesquisa está sendo feita. Tá? Inclusive, na UNB tem um núcleo de segurança, de estudos sobre segurança, né, que a gente está começando a discutir a integração com o observatório, justamente para investir nessa área, porque a gente sabe que também é um dos pontos focais na questão do planejamento. No mais, essa é a contribuição que a gente tem colocado nesse momento. Né? A gente está à disposição, quanto professor, quanto observatório, tanto na pós-graduação, né, da arquitetura, quanto lá. Eu sou do campus de Planaltina, então sou de um novo campus da universidade. Né, sou apaixonado pelo campus de Planaltina. E convido a quem não conhece a UNB Planaltina que vá conhecer, porque tem se desenvolvido muitas pesquisas. Como foi colocado aqui, né, a Polia Celeste está aqui. Ó. Vou colocar aqui comentados, questão de investimento, aí já vou pegar o mote dela. Por exemplo, nós temos pesquisa na área de nanotecnologia, de meio ambiente, de uma série de questões de alta tecnologia no campus de Planaltina, envolvendo alunos e sociedade. É um campus super interessante, porque a nossa busca pela participação da sociedade é muito grande. Então, a gente tem as crianças da comunidade lá dentro o tempo todo, nós temos eventos da sociedade no nosso campus, então ele é bastante aberto a isso. Concordo com a questão, nós temos que melhorar muito a gestão de patrimônio. Nós já temos uma gestão muito arcaica do patrimônio. A gente tem outras cidades do mundo onde o patrimônio ele é vivenciado pelas pessoas, não simplesmente isolado, botado num cerco. E, claro, como você também colocou, a questão do transporte eficiente. E não a situação, infelizmente, que nós vivemos hoje como um dos piores transportes do Brasil. Isso tem pesquisas que mostram insatisfação na faixa de 83% dos usuários de transporte. Consideram ruim a péssimo. 10% consideram, né, regular a ruim. Para vocês terem uma ideia dos valores de avaliação do nosso transporte. Então, era isso. Só tenho a agradecer, né, e parabenizar a organização, né, do seminário. Muito obrigado. Obrigado a todos e a todas, obrigado aos nossos palestrantes e aos participantes que ficaram até esse horário. E lembro a todos que o seminário retorna às 14h30, nessa mesma sala.